Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero Fernando Gutmann e hoje nós vamos iniciar aqui no canal Késia e Fernando uma série de vídeos onde eu vou comentar com vocês textos desse livro maravilhoso De Homem para Homem da editora Up Books, que está sendo organizado pelo pastor Edivaldo Oliveira, do Ministério Minuto com Deus, que você pode acompanhar aqui no YouTube, no canal Minuto com Deus, um canal abençoado, onde o pastor Edivaldo Oliveira coloca lá devocionais diários para abençoar a sua vida, a sua alma, com a palavra de Deus. E aprove a Deus de me dar esta graça de eu estar aqui no meio desses convidados. Aqui fiquei tão emocionado, porque é só Deus que faz estas coisas. Eu sou o menorzinho, eu sou o menos famoso dessa lista abençoada aqui de pastores. Temos aqui o pastor Edivaldo Oliveira, o próprio. Temos o pastor Enéas Francisco, diretor da Up Books. Temos o meu amigo pastor Frank Ribeiro, uma sumidade quando se fala de conjugalidade, quando se fala de psicologia pastoral. Temos também, que eu tive o prazer de conhecer na Bienal em São Paulo, o pastor Moisés Martins, do Rio de Janeiro. Homens com a profundidade bíblica maravilhosa. E está aqui o Fernando Gutmann no meio, o menor da tribo. Eita, glória a Deus! Então nós vamos aqui caminhar pelos textos desses homens de Deus. E nós vamos começar com o texto do pastor Edivaldo Oliveira, intitulado De Pai para Filho. Preste atenção nas preciosidades bíblicas que o pastor Edivaldo Oliveira traz aqui para nós. Deus ainda não me permitiu ser pai, eu ainda não sou pai, mas para falar de instrução, de paternidade espiritual, não precisa ser pai. Para falar de maternidade espiritual, não precisa ser mãe. A palavra de Deus, a instrução, aquilo que ela ensina é maior do que nós, porque o ensino vem da palavra, não vem de nós mesmos. O pastor Edivaldo Oliveira ele vai começar falando que Deus não vai medir nas Escrituras Sagradas falar sobre a responsabilidade dos pais na instrução dos filhos. A Bíblia vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Você tem os seus filhos, Deus deu os seus filhos a você para que você perpetue os ensinos e a palavra de Deus na instrução para os seus filhos. Ele vai dizer que sabemos que diante de muitas promessas escritas, faladas e profetizadas, o Senhor não abriu mão de estabelecer a cultura de instruir os filhos através dos pais, passando de geração para geração a palavra de Deus, porque antigamente não tinha livros. Então os mandamentos, as instruções de Deus eram passadas para os filhos oralmente, era a oralidade. Os filhos aprendiam o temor de Deus com seus pais. O Senhor vai ordenar, ensinar e recordar a Israel sobre os estatutos e os mandamentos. Olha o que diz Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-se e levantando. Que Deus está dizendo que se você tiver a palavra dele no coração, você vai poder instruir o seu filho na palavra de Deus. Porque a maior referência de paternidade que nós temos é o próprio Deus. Deus ele vai fornecer ao filho autoridade, identidade, segurança e potencial. Só é um verdadeiro pai espiritual se você tiver a palavra de Deus
no seu coração. Você tem que viver no Espírito. Você tem que ser cheio da palavra de Deus para poder repassar isso para os seus filhos. É por isso que o pastor Edivaldo vai continuar dizendo que Deus tem um propósito fundamental para as famílias. E ele mostra que Deus faz questão de destacar em vários pontos das Escrituras, porque a figura dos pais nesse processo serve para isso. Então você que é pai, saiba disso, você tem uma grande responsabilidade de não deixar para gerações futuras que o amor de Deus, que a palavra de Deus, que os princípios bíblicos sejam perdidos e nem esquecidos, porque sabemos como está hoje, infelizmente, a família tem sido muito atacada pelo inimigo das nossas almas, que é Satanás, porque ele sabe que atacando a família, desvirtuando a família, o nome de Deus vai ser esquecido. As regras, os estatutos, os ordenamentos da palavra do Senhor vão ser vilipendiados, desvirtuados e esquecidos. É fundamental, é importantíssimo que toda a sabedoria que Deus nos presenteou através da nossa maturidade seja repassada para os nossos filhos. É muito importante. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2, Paulo vai dizer que o menino, mesmo sendo senhor de tudo, ele é herdeiro, mas ele, por ser menino, se iguala ao servo. Nós temos que ter maturidade espiritual para poder repassar a sabedoria de Deus para os nossos filhos. Então, que você, pai, encha o seu coração e seja maduro para poder deixar de ser menino na fé, para poder crescer. E sendo agora herdeiro, co-herdeiro com Cristo, você agora vai deixar de ser servo para ser filho de Deus. E aí esta maturidade, esta sabedoria de Deus que você ganhou no seu coração, você vai poder repassar para os seus filhos, dizendo que nós podemos compreender que o Senhor queria muito mais que uma palavra repassada. Ele queria algo constituído, que fosse confirmado não com meras palavras, mas com ações, conversas e ensinamentos. A prova disso é que mais na frente Deus vai enlaçar essa concepção lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, que é a passagem mais conhecida quando se fala de instrução de pais para filhos. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará. Educação é ensino, educação é mostrar o caminho. E eu acho lindo, o Espírito Santo, através de Salomão, vai dizer assim: ensina a criança no caminho. E qual é a diferença de ensinar o caminho? Você pode ensinar seu filho a ir na escola ou para a padaria, ensinando assim: ó, meu filho, você vai para a padaria dobrando à direita, depois na segunda à esquerda, segue reto que você vai ver o nome da padaria. Isso é você ensinar o caminho. Outra coisa é você pegar na mão do seu filho e ir com ele no caminho ensinando: aqui, meu filho, é aqui que dobra, é aqui que chega, toma cuidado com essa rua aqui, essa rua é mais perigosa, essa outra rua ali é deserta. Isso é ensinar no caminho. O pastor Edivaldo vai continuar dizendo: o Senhor não quer que nós repassemos apenas conceitos vagos, mesmo que fiéis, mas que nós estabeleçamos esse elo, que por muito vigorará. E o texto diz que até quando envelhecer não se desviará, essa questão de temporalidade. Então você tem que ensinar o seu filho, enquanto ele é criança, adolescente, jovem e até adulto. Os seus filhos vão sair de casa, os seus filhos vão constituir família, mas eles continuam sendo seus filhos. Não deixe de instruir a palavra de Deus até o final da vida.
Nós não devemos confundir a igreja, os seres humanos que estão fazendo parte da igreja institucional, com a igreja espiritual. Por isso que ele vai dizer que mesmo a igreja aberta a diversas culturas tem os seus equívocos, porque a igreja é formada por pessoas imperfeitas. E ele vai dizer que é preciso, quando isso se propor acontecer, que os nossos filhos estejam com as suas concepções acerca de Deus firmadas na rocha. Mesmo quando nós não estivermos mais aqui, os seus filhos continuem crendo e olhando para o autor e consumador da fé deles, que é Jesus Cristo. Pode ter a imperfeição que for, pode ele enxergar erros que vão ter, mas se você incutiu no seu filho esta rocha que é Cristo Jesus, ele vai olhar apenas para Cristo e vai lembrar: bem que o meu pai me ensinou, meu pai me disse isso assim e assado. Continuando, nosso papel enquanto pais não poderia estar mais claro na Bíblia. Nós temos que compreender que a necessidade primordial de todo pai espiritual é perpetuar a palavra do Senhor e os seus ensinamentos. Se encha da palavra de Deus, seja espiritual, porque o que você está ensinando, o que você vai instruir os seus filhos não é de você mesmo, não é da sua lógica humana, não é do seu intelecto, não são as suas estratégias, é apenas a palavra de Deus. Repita, reproduza, viva, para que o seu filho possa compreender e aprender. Porque, como diz um filósofo, o ensino influencia, mas o exemplo ele arrasta. A palavra de Deus vai dizer em Êxodo, capítulo 10, versículo 2: e para que contes aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Que nós sejamos sábios e obedientes em compreender que a nossa autoridade familiar também está a serviço do Deus vivo e nós devemos a Ele honra e adoração. Que os nossos filhos e os nossos netos encontrem em nós a expressão de Cristo e assim repassem para as futuras gerações até a volta de Jesus. Que Deus te abençoe.